Salve, muito boa noite. Nós estamos falando de política aqui no Frente a Frente. Hoje o deputado João Roma, ele é vice-líder do PRB, é da Bahia, um parlamentar que articula muito aqui no Congresso Nacional. Essa conversa interessante aqui sobre política. Você sabe que política define a sua vida. Deputado, o senhor se posicionou aqui até agora como um liberal. O senhor acha que o Estado não deve tutelar a vida das pessoas e deve ser mais leve e deixar a sociedade andar? A gente falou aqui de vários assuntos e o senhor foi sempre nessa tendência, né? Esse debate de Estado mínimo não fica perigoso para o cidadão? Quer dizer, um Estado pequeno, frágil, não desampara o cidadão, não? Pelo contrário. Primeiro, eu sou um político realmente de formação liberal. Eu tenho a plena convicção que esse é o melhor caminho, certo, para a estruturação da nossa sociedade. Eu realmente não quero um Estado que exerça tutela em cima do cidadão. Eu acho, pelo contrário, o Estado tem que ser a representação da expressão dessa sociedade, né? E eu defendo, sim, né, o direito à liberdade, o direito do indivíduo, certo? E isso não quer dizer, né, especialmente aqui na América Latina, essa expressão liberal muitas vezes é tido como neoliberal ou como defensor do Estado mínimo. O que eu defendo é realmente um liberalismo amplo, não só no quesito econômico, mas também no quesito social. Então, eu defendo o liberalismo porque eu também acredito que nenhum programa social substitui uma boa economia, substitui a dignidade de um emprego para o cidadão. Então, eu tenho certeza que o cidadão sabe escolher muito melhor os passos da sua vida e do seu futuro do que o Estado que chegue lá e possa lhe dirigir para o caminho que muitas vezes não é o caminho que ele naturalmente quer seguir. Então, tudo isso me inspira e tudo isso me motiva a ser, sim, não por conveniência, mas por convicção, por expressão da minha atividade política, um político realmente de formação liberal, que defende o liberalismo e que defende, sobretudo, o direito individual do cidadão. Agora, deputado, em relação, eu queria voltar um pouquinho na reforma da Previdência, que é um assunto que as pessoas está chamando muito a atenção das pessoas essa semana, assim como a questão do Intercept, que divulgou mais diálogos aí dos procuradores. Nós vamos voltar ainda a esse assunto, mas a Previdência vai mexer muito com a vida das pessoas. Como é que vai ser essa questão em relação aos estados? Hoje o relator me dizia mais cedo que essa exclusão dos estados da reforma da Previdência, ela pode ser temporária, mas a gente vai ter aí há todo um esforço dos governadores para ver se isso volta a fazer parte da proposta. O senhor acha que é possível? Acho que é possível, mas o que essa posição simboliza, Denise, é claramente até uma grande queda de braço política. Não é? Por quê? É muito fácil, né, jogar para a plateia, é muito fácil você estar lá defendendo propostas populistas e demagógicas, né, mas o que ocorre, de fato, é que a maioria dos estados brasileiros não precisam muito mais dessa reforma tributária do que o próprio governo federal. Eu cito claramente o estado da Bahia, que, por estudos que me chegaram, em cerca de 2 anos já estariam numa situação econômica muito crítica se não tivesse a reforma da Previdência. E aí você tem, no mesmo exemplo do estado da Bahia, um governador que é do PT, que se manifesta publicamente contrário à reforma, diz que essa reforma não é bom para a população, e o mesmo governador, certo, quando fica informado que os estados estariam excluídos da reforma, reclama e diz, olha, nós precisamos estar na reforma, isso é muito ruim, como é que vai tirar os estados da reforma? Então, isso fica uma posição muito dúbia, porque ele, por um lado, ele se manifesta de forma muito populista, defendendo uma determinada posição, dizendo que isso é ruim para as pessoas, e, ao mesmo tempo, quer que aconteça para ser beneficiado pela reforma. Então, eu acho que ou vai ter clareza por parte dos governadores, e eles vão lá, inclusive, se manifestar, pedir para os seus deputados se posicionarem e realmente estar subscrevendo a reforma da Previdência, ou, naturalmente, seria, no mínimo, injusto com aqueles que estão defendendo a reforma, que acredito que esse realmente é o caminho adequado para que nós possamos ter uma economia pujante, que o Brasil retome o crescimento, que esse é o caminho realmente de gerar mais emprego, de proteger
as pessoas que mais precisam, para diminuir os privilégios, até porque não é cabível uma empregada doméstica estar trabalhando 10 anos a mais que a sua patroa, do que um pedreiro precisar trabalhar muito mais do que aquele que ele está empregando. Então, ou chega realmente no momento onde esses governadores vão colocar também a sua digital e manifestar para essa população o porquê da aprovação da reforma da Previdência, mostrando a necessidade disso, ou, naturalmente, certo, a reforma seguirá no governo federal e cada um que administre suas situações nos seus estados. Foi uma jogada de mestre. Isso que o deputado João Roma está falando é muito importante, porque os governadores ficavam ali no corpo mole, mesmo quem era a favor. Agora é o seguinte, os governadores e também prefeitos, principalmente prefeitos de capitais, as capitais têm o seu plano de previdência próprio, né, terão que ir lá e colocar 308 votos para incluir, através de uma emenda, estados e municípios na reforma da Previdência. Significa que eles vão aglutinar votos. E mais do que isso, nas suas bases, vão ter que explicar também, olha, como é que mudou de posição? Como é que você pega lá um deputado que está ali dizendo, essa reforma é cruel com a população, e depois ele vai lá e muda de posição? Então, essa é uma reforma também que coloca justamente essas pessoas para tomarem uma posição menos demagógica, uma posição mais clara. Por quê? Quando se trata de finanças, os números falam por si só. Então, não adianta você fazer demagogia com a conta cheia no final do mês. Não adianta você defender, né, um mundo das maravilhas se você não vai ter como pagar aquela conta. Então, quando chega neste momento, é muito importante, né, que se posicione, né? O presidente Franklin Delano Roosevelt dizia muito claramente que não sei qual é o caminho para o sucesso, mas o do insucesso certamente é querer agradar a todos. E esse é um caminho certamente não virtuoso que alguns governadores têm adotado, e eu acho que a receita para isso é, de forma muito transparente, colocar realmente qual a sua posição em relação à reforma da Previdência. Por falar em votos, o Zé Maria lembrou bem, são necessários 308 votos para aprovar a reforma. Já existem esses votos? Eles já estão garantidos para aprovar o texto? Olha, eu não sei precisar, eu não fiz conta de votos, não é? Mas no que eu sinto hoje no parlamento, eu sinto uma vontade muito grande da aprovação dessa reforma. E eu já vejo, inclusive, muitos partidos tomando posição de forma muito transparente, né, sobre o tema. O Democratas tomou posição, o PRB, que é o partido que eu pertenço, tomou posição, o próprio PP, o PR, começam a se movimentar realmente para ver essas reformas. E também eu verifico, Zé Maria, que na base, grande parte da população já percebeu. De alguma forma, essa reforma já ficou tão madura, certo? Que mesmo alguns discursos que antes, né, colocavam isso como o fim dos tempos, hoje fica muito claro para a população que providências precisam ser alcançadas pelo governo federal, porque senão o Brasil não vai sair da crise. Então, isso por si só também tem motivado muitos políticos a tomar uma posição mais objetiva em relação à reforma. É interessante que, por mim, aprovavam uma emenda proibindo previdência especial para estados, para municípios, para a União, porque quem paga essas previdências especiais é o resto que não faz parte dessa reforma. Tem uma observação aqui do Cândido de Santa Isabel, ele dizendo, deputado, que ele repudia o excesso de protagonismo de deputados e senadores, né, ele se refere ao decreto das armas, e dizendo que há setores de esquerda que são contra o direito do cidadão andar armado. É o Cândido de Santa Isabel. Tem alguma ligação? Isso houve ligação ideológica? Eu vejo, mas eu acho que ele comentou uma coisa, eu acho que talvez até mais importante nesse momento. Ele fala que o presidente teve 57 milhões de votos e que é legítimo, e o Congresso derrubando o decreto. Olha, assim como é legítimo o presidente falar, porque ele foi eleito democraticamente pela maioria da população, também o Congresso Nacional foi eleito com o voto dos brasileiros, então está igualmente legitimado. Não, o Congresso tem mais votos do que... O Congresso até tem mais votos, né? Então, ou seja, assim como o presidente Bolsonaro está legitimado, todos os deputados federais e senadores estão igualmente legitimados, né? Todos passaram por eleições democráticas, livres e abertas, certo? Mas o telespectador comentou uma coisa que eu tenho percebido muito no parlamento nesse momento, e eu acho que isso é uma questão muito crucial. Certo? É o excesso de necessidade de algumas pessoas de se projetarem
ou de participarem do debate meramente para uma aparição pública, meramente para jogar para a plateia. Virou obsessão. No certo? Twitter, Então, aquelas coisas, o pessoal fica lá com o virou celular, obsessão. fazendo live o tempo eu todo. acho que precisa se ter uma observação em relação a isso, porque as pessoas elegeram protagonistas ali, elegeram deputados para estar ali observando as leis, tomando posição. Não elegeram cinegrafistas, não elegeram comentaristas. Então, é muito importante se coloque isso, porque o que se observa muitas vezes é um exacerbo dessas pessoas de quererem realmente mostrar, certo, um certo protagonismo, uma certa aparição, que é natural na vida pública, né? Cada um vai lá, digamos, vender o seu peixe ou levantar as suas bandeiras, mas muitas vezes até em comissões mais técnicas, em temas muito mais específicos, ao invés de se tratar do tema específico, o tema abordado é um completamente distinto, meramente para que esse deputado esteja ali aparecendo ou que consiga um efeito numa frase e que seja divulgado aquilo ali. Então, essa questão da divulgação, isso aí, da autodivulgação, né, e dessa forma exacerbada de estar toda hora, né, transmitindo ao vivo qualquer coisa, ou consultando a cada momento, isso, por um lado, é uma ameaça, ao meu ver, à democracia representativa, às instituições democráticas no Brasil, porque isso interfere, sim, nas tomadas de decisões e da forma mais legítima, como é através do voto popular no Brasil, certo? Que esses representantes exerçam o seu papel. Da mesma forma, me preocupa a questão da TV no judiciário. Você sabe que nas Cortes Supremas Americanas não há transmissão por televisão, certo? E com a TV no judiciário aqui no Brasil, você teve, depois me mostraram um dado estatístico, que os votos dos ministros, que demoravam cerca de 30 minutos, passaram a durar 1h30, 2 horas. Jogando para a plateia. Certo? Por quê? Porque ele está ali toda hora falando na televisão, querendo agradar camadas da população. A justiça não é para estar agradando camadas da população, ela é para justamente zelar pelo cumprimento das leis. Então, essas coisas contaminam muitas instituições brasileiras. Por falar em justiça, como é que o senhor analisa essa questão envolvendo aí o ministro Sérgio Moro e os procuradores, esses diálogos divulgados pelo site The Intercept, que colocou o ministro numa posição constrangedora de estar ali meio que orientando os procuradores da Lava Jato? Eu vejo duas questões muito claras. Primeiro, sempre, em quase todo discurso meu, eu falo muito sobre a questão da segurança jurídica. Assim como é importante a reforma tributária, assim como é importante a reforma da Previdência e vários outros quesitos no nosso Estado, a segurança jurídica é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Um país que não tem segurança jurídica, ele não atrai investimento, portanto, ele tem um recurso mais caro para quem quer investir e ele tem, portanto, dificuldade na geração de emprego, especialmente. Então, é muito importante a questão da segurança jurídica para a proteção de toda a sociedade. E aqui nós temos dois aspectos. Um aspecto é que a forma como isso é vazado, assim como eu não aprovava outras maneiras de fabricar prova em qualquer que seja o processo, certo? A forma como isso se dá, ou seja, já coloca em xeque, né, uma grande dúvida. A própria Rede Globo, né, se posicionou essa tarde, né, sobre até a postura ética do pessoal do Intercept, e isso coloca o quê? Em dúvida a autenticidade daquele material. Você não pode realmente estar aferindo coisas se você não tem, porque se o próprio invasor estava lá no grupo lá dos procuradores dizendo, olá, eu sou o hacker. Então, pode haver uma gama de manipulações aqui em relação à autenticidade desses documentos. O outro aspecto que eu queria colocar, certo, é a atividade do ministro Sérgio Moro enquanto ministro da Justiça, certo? Sérgio Moro não é mais juiz do caso, certo? Se há matérias em relação a isso, chame ele para tratar de temas, né, que ocorreram naquele período. Ele hoje é um ministro do Estado da Justiça e tem que exercer o seu papel em relação a isso. E o está fazendo. Né? Me comentou ontem o senador Rogério que queriam, de alguma forma, levar a questão ao Conselho de Ética e tal. Ora, tem regra clara no Conselho de Ética que atividade estranha, denúncia estranha à atividade do momento que a pessoa está exercendo, não é tratado pelo Conselho. Então, como é que você vai também ficar quebrando regras jurídicas para estar indo em cima de assuntos anteriores à sua atividade? O que se revela hoje são fatos
desse outro período onde ele era juiz. Então que se cabe ao trate daquilo ali. no Conselho Nacional de Justiça. Então, o que se comenta muito hoje é muito mais sobre o aspecto de um contraponto político que naturalmente sempre vai ter situação, oposição. O Conselho Nacional de Justiça já, inclusive, arquivou o pedido, né, de investigação, porque ele não é mais juiz. O Conselho é só para regulamentar a atividade de juiz. Fiquei hoje surpreso com a surpresa do ex-presidente Lula, quando ele disse ao advogado Roberto Batóquio, né, que não sabia da profundidade. Olha, a força-tarefa da Lava Jato é uma força-tarefa. Ela se comunicava, todos eles, Polícia Federal, procuradores, no caso do Ministério Público, e integrantes também da Receita Federal, os auditores da Receita. E é evidente que o juiz Sérgio Moro fazia parte daquele processo, não era exatamente o coordenador, mas fazia parte desse processo. E a gente vê que agora a situação ficou complicada, porque nem as mensagens são de confiança mais se o hacker poderia agir como se fosse um procurador ou mesmo um juiz. Né? E digo isso com muita tranquilidade. Sai CPI sobre isso? Acho muito difícil. Estão pedindo duas, né, lá. Uma para investigar os vazamentos, quem vazou, como vazou, quem hackeou, quem não deixou de hackear. Até porque e o outro, o conteúdo. Primeiro, ou seja, uma CPI tem que ser por um fato, não é, específico. Segundo, né, essas movimentações que ocorreram na Câmara do Senado, o próprio ministro Sérgio Moro se antecipou, certo? Já deu explicações, deu explicação, né? Vai na semana que vem ao Senado. Ao Senado, disse que estava à disposição também lá na Câmara dos Deputados, certo? E quando eu falo de segurança jurídica, eu falo com muita tranquilidade, porque eu estive algumas vezes com o ministro Moro, quando eu estava presidindo a MP 870, que versa sobre a reestruturação do governo federal, sobre o episódio do COAF. Certo? Na época eu até disse, ministro, eu não acho relevante se o COAF está na justiça ou na economia. O importante é que procedimentos claros sejam demonstrados para se proteger o direito individual do cidadão. E o ministro prontamente buscou, certo, levar esclarecimentos e aprimorar, inclusive, a estrutura do COAF para que fossem protegidos o direito individual do cidadão. Certo? Então, essas questões todas, você precisa, de fato, nesse Brasil, nesse novo momento de Brasil, onde a gente precisa estar reconstruindo, né, criando novos pilares, fortalecer essa segurança jurídica, certo? E evitar essas coisas fumacentas que vão ocorrendo por aí. Foi o assunto da fake semana, news, né? E por aí vai. Por onde se passava. Deixou o caso amoroso do Neymar de lado e veio agora mas tudo circulando, né, dentro de coisas muito fluidas. Então, seria importante realmente que a gente tenha que nós tivéssemos um aparato maior, até porque nesse mundo digital, cada vez mais, nós precisamos de alguma coisa que nos dê segurança jurídica e autenticidade às coisas. Porque você imagina, por exemplo, no próprio caso do COAF, imagine um vazamento de uma movimentação financeira de um indivíduo, de um cidadão brasileiro. E isso começa a circular aí pelo WhatsApp, mundo afora. Quem é o responsável por aquilo? Então, essas coisas, cada vez mais, que tem até valor imaterial, quem detém o sigilo. Precisam ter todo um critério e todo um cuidado por parte não só do Estado brasileiro, como da nossa justiça. É isso, nós vamos para um intervalo. Eu convido você a continuar aqui conosco. Nós vamos ainda ter mais um bloco com o deputado João Roma, do PRB da Bahia. Voltamos em 2 minutos.